Fala pessoal, tudo bem? Então o desafio do 0 ao 1000 continua em pé. Todos os dias eu estou postando um vídeo às 2h30 para que você possa aprender inglês todos os dias. E o que é esse desafio do 0 ao 1000? Você vai aprender do zero, totalmente do zero, até as 1000 palavras mais utilizadas no inglês. O meu objetivo aqui, então, é ajudar todas as pessoas que não têm condições de aprender inglês e pagar por um professor particular ou pagar por um curso de inglês. Então, se você conhece alguém que não tem condições, compartilha com essa pessoa esses vídeos para que ela também tenha condições de aprender inglês. Mas vamos lá, então, a gente está indo para a terceira aula, então, hoje. A aula 1, a gente aprendeu 3 palavras: my goal is, que é minha meta é. Se você não assistiu, volta lá e assiste. Na aula 2, a gente aprendeu o D e o E em inglês. E hoje, então, agora eu vou ir mais devagar para hoje você saber o que a gente vai conversar. Hoje a gente vai falar então sobre o to. O to significa para. E também a gente vai abordar verbos no infinitivo com ele. To significa para e verbos no infinitivo. A gente também vai aprender o que é o a. O a significa no inglês um ou uma. E o in, que é em, no ou na. Parece muita coisa, eu sei, mas fica tranquilo que você aí em casa vai aprender tudo isso como a gente aplicar. Então, aula 3 começando agora. O to. O to, a gente vai começar pelos verbos no infinitivo, pessoal. Por quê? Verbos no infinitivo significa todos aqueles verbos no português que terminam com ar: caminhar, malhar, treinar, praticar, amar. Todos os que têm o ar são verbos no infinitivo. Também, tudo que termina com er, vão ser verbos no infinitivo. Correr, comer, acolher, certo? E com ir, todos os que terminam com ir também são verbos no infinitivo. Sorrir, fugir, admitir. Então a gente tem os ar, ir. Isso que são verbos no infinitivo. Vou até escrever aqui entre parênteses para você. Todos os verbos que terminam com ar, com e com ir. Todos os que terminam com ar, ir no português estão no infinitivo. E no inglês, a gente vai deixar o verbo normal, mas a gente vai colocar um to na frente. Ou seja, no português a gente coloca ar, ir no final. E no inglês a gente coloca o to na frente. Por exemplo, to walk. To walk é caminhar. Walk, to walk, certo? Um exemplo: I love to walk. I love to walk. Eu amo caminhar. Então a gente viu que to walk é o caminhar. Adicionou o ar no fim da palavra. I love to walk. Certo, pessoal? Segundo, correr. Então, correr, a gente vai colocar o to na frente de novo. Olha ali, ó. Colocamos o to na frente. To run. To run é correr. Então, eu amo correr. Você viu ali em cima que eu amo caminhar é I love to walk. O que você vai colocar agora? I love to run para correr. Então, o eu amo vai ser sempre igual. I love. Eu amo, I love. I love to walk. I love to run aqui, então. I love to run. Perfeito? E temos também o sorrir. Sorrir vai ser I love to smile, que é o to smile. To smile, sorrir. A frase que a gente tem: eu amo sorrir. I love to smile. Percebem, pessoal, que é simples? I love to smile, I love to run e I love to walk. A gente tem os 3 iguais aqui, então você aprendeu o love e mais os verbos no infinitivo. E para qualquer outro verbo, você coloca o to na frente, que vai adicionar o ar, e ir.
certo? Eu sei que é muita coisa, pessoal, por isso que eu até deixei um ponto de interrogação aqui, que é mais complicado isso aqui. Mas eu tenho certeza que logo mais vai passar de um ponto de interrogação para você para um verdinho que você vai entender. Então, assiste mais de uma vez se for preciso, volta o vídeo para você entender essa lógica. A nossa ideia é transformar de um ponto de interrogação para um verdinho, certo? Que você entenda. E mesmo que você não entenda com o vídeo de hoje, eu tenho certeza que ao longo dessa semana, ao longo da próxima semana, você vai ver tantas vezes o sorrir, caminhar, correr, trabalhar, namorar, viajar, dirigir, estudar. A gente vai ver tantas coisas assim que para você vai entrar no automático essa questão toda, certo? O to, então, a gente estava falando do to, que ele que faz essa complicação para nós no inglês, que deixa difícil de entender, mas vai ficar claro. O to, então, ele pode fazer isso numa frase, colocar o ar, er e ir, e ele pode significar para também. Por exemplo, I am going to São Paulo. I am going to São Paulo, lembra que o to significa para. I am going, eu estou indo. Sempre que você quiser falar I am going, eu estou indo. Eu estou indo para São Paulo. Então, to significando para. I am going to São Paulo. Mais uma. I am going to England. England é Inglaterra. Então, a gente vai falar I am going to England. Eu estou indo para a Inglaterra. I am going to England. Vamos para o último, então, Europa. I am going to Europe. Eu estou indo para a Europa. I am going to Europe. Então, vamos lá, o que a gente aprendeu agora? I am going to Europe. O que significa I'm going to Europe? Isso, eu estou indo para a Europa. O segundo, de baixo para cima. I am going to England. Eu estou indo para a Inglaterra. E o primeiro, então, I am going to São Paulo. Eu estou indo para São Paulo. Então, o que a gente aprendeu agora, pessoal? Completamos o nosso entendimento da primeira palavra do dia, o to. Vou encerrar aqui, então, essa primeira parte. Aprendemos o to, certo? Vou até colocar aqui um legal. Se você tiver alguma dificuldade, fica tranquilo, anota no caderninho, no seu caderninho, que você vai fazer mais sentido ao longo da semana. E também, se tiver muita dúvida, repete o vídeo, assiste mais de uma vez e comenta com as pessoas que você conhece para compartilhar esse aprendizado, porque quando você tenta ensinar outras pessoas, você aprende 2 vezes. Vou tomar uma água aqui que a boca fica seca, mas vamos lá. A gente tem outra palavra no inglês que é o a. O a, ele vai significar no nosso português um ou uma. O a, no inglês, vai significar no nosso português um ou uma. Vamos para alguns exemplos aqui. Eu tenho um carro vermelho. Então, a gente está usando aqui um. E se você não lembra o que é carro vermelho, na aula passada a gente aprendeu o carro vermelho. Então, uma aula sempre vai ajudar na próxima. Então, por isso que é legal você estar seguindo a sequência do desafio. Eu tenho um vestido vermelho e eu tenho uma caneta vermelha. Então, aqui, o vestido a gente também viu a aula passada. Caneta a gente vai ver hoje, certo? Mas não se preocupa se você não souber. Com calma, a gente vai chegar lá. Eu tenho um carro. Então, eu tenho significa I have. E a gente está vendo hoje, então, a. Eu tenho I have. Eu tenho I have. Um a. Então, I have a. E carro vermelho a gente viu na aula passada. Red car. I have a red car. I have a red car. Eu tenho um vestido vermelho. Então, eu tenho um vestido vermelho, a gente já viu aqui em cima.
I have a. I have a significa eu tenho um. Então, I have a. I have a. Eu tenho um. Red dress. Dress é vestido. Lucas, mas você está falando, você está invertendo aí. Você colocou o vermelho na frente do carro. O vermelho na frente do vestido. No inglês, eles sempre vão falar primeiro a cor e depois o objeto. Pensando em português seria vermelho carro, vermelho vestido, amarelo carro, amarelo vestido, amarelo caneta, amarela caneta, vermelha caneta e por aí seria então. Então sempre primeiro a cor e depois o objeto. São várias regrinhas, mas novamente, não se preocupa que aos poucos você vai pegar o jeito de um por um. Então vamos lá, o último. Agora a gente, no lugar do é uma, porque é caneta. Caneta é pen. Mas eu tenho, vai ser igual, provavelmente você já sabe. Então vamos ver, é I have. Eu tenho, I have. E uma, a gente viu ali em cima que e uma sempre vai significar a. E uma sempre significa a. I have a red pen. Eu tenho uma caneta vermelha. Certo, pessoal? Então, depois a gente vai repetir frase por frase, certo? Então, não se preocupa aí. Por enquanto, eu sei que é bastante coisa. E o in vai significar no, na, em. Exemplos de frases. I am in Brazil. Eu estou no Brasil. I am in Brazil. No. Então, a gente tem aqui em cima, ó, o no. I am in Brazil. Eu estou no Brasil. Vamos para a segunda. I am in São Paulo. Eu estou em São Paulo. Isso aí. I am in São Paulo. Eu estou em São Paulo. Então, a gente viu o no Brasil. Em São Paulo, em São Paulo. A gente sempre vai utilizar o in, então, para essas questões de lugares. E I am in Venezuela. Eu estou na Venezuela. Então, aqui a gente tem um exemplo de na, um exemplo de em e um exemplo de no. Mas no inglês, em todos eles, a gente vai utilizar o in. Vamos pegar os exemplos, então, de baixo para cima. I am in Venezuela. Eu estou na Venezuela. I am in São Paulo. Eu estou em São Paulo. I am in Brazil. Eu estou no Brasil. Então, aqui temos 3 frases, certo, pessoal? 3 frases que a gente aprendeu com in. Vamos para o a, então, que é e uma. Eu tenho um carro vermelho. Como é que você falaria em inglês? Eu tenho um carro vermelho. I have a red car. Eu tenho um vestido vermelho. I have a red dress. Eu tenho uma caneta vermelha. I have a red pen. Então a gente viu I have a red pen, I have a red dress e I have a red car. Voltando então aqui já 6 frases. Uou, a gente aprendeu 6 frases, 6 palavras, muito mais que 6 palavras. E o to, certo, gente? Que a gente viu que significa então ir. A gente viu então caminhar, to walk, correr, to run, sorrir, to smile. Mas a gente viu em frases ainda isso. A gente aprendeu o I love que é eu amo caminhar. I love to walk. I love to walk. Eu amo caminhar. A gente viu o correr, que também é com amar. I love to run. I love to run. E o sorrir. Eu amo sorrir. I love to smile. Então a gente viu I love to smile, I love to run e I love to walk. Certo? Juntando tudo isso, então já deu 9 frases para você. Muito mais que 9 palavras. E o para, que a gente viu também, I am going, I am going, I am going. Então, I am going significa eu estou indo. E o to, para. I am going
to São Paulo. Eu estou indo para São Paulo. I am going to England. Eu estou indo para a Inglaterra. I am going to Europe. Eu estou indo para a Europa. Pessoal, então aqui assistam o vídeo mais de uma vez para vocês conseguirem colocar na cabeça tudo que a gente viu hoje. Eu sei que é bastante coisa, mas aos poucos vocês com certeza vão conseguir entrar vocês vão conseguir entender bem certinho isso. Compartilha com as pessoas que vocês acreditam que devem e que poderiam ter a oportunidade de aprender inglês, que nunca tiveram essa oportunidade, que essa é a minha meta, certo? Enquanto a gente está em casa, todos juntos contra o coronavírus, a gente pode estar aprendendo alguma coisa útil, sim. Então a gente não precisa estar em casa sem fazer nada. Aqui eu estou dando a oportunidade para você aprender inglês e compartilhar com as pessoas que você gosta, certo? Então, se você gostou, curte esse vídeo, compartilha com seus amigos, com as pessoas que você se importa e também deixa o seu comentário do que poderia ser melhor, tá certo? Um beijo e até a próxima aula.